Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, a edição deste dia 15 de março. Bem-vindos, connosco estão o Francisco Brito, o Luís Pardal e a Patrícia Machado. Temos muito para falar e começamos por falar de habitação. Aliás, tem sido um tema que tem estado, como se diz, na bolha mediática. Falamos de proximidade, até porque já tratámos deste assunto numa outra perspectiva. Hoje falamos sobre atrasos na execução do Plano Local de Habitação que preocupou a oposição em Évora. Entretanto, a autarquia identificou 36 habitações devolutas na cidade, propriedade de diversos organismos do Estado, algumas delas que estavam preparadas para poder receber pessoas já neste momento. Nesse número não estão aqui incluídos outros edifícios do Estado que poderiam ser adaptados. Entretanto, a Abébora vai avançar com a reabilitação de 32 casas sociais com o apoio do PRR e, no passado dia 13, terminou o período de consulta pública da nova lei Mais Habitação. Temos muito para falar sobre este assunto. Francisco Brito, o tema da habitação continua a dar que falar e provavelmente continuará a dar que falar nos próximos tempos, porque não há um passe mágico para, de repente, encontrar novos edifícios, novas casas. Há uma nova lei que terminou o seu período de discussão. O que é que te parece que acontece na realidade de Évora? Esta questão também de existirem diversas habitações devolutas na cidade que podiam estar no mercado e que são propriedade de diversos organismos do Estado. Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde Luís Matias. A verdade é que o Estado deveria começar por dar o exemplo, e seja o Estado Central, e nós sabemos bem que existem muitos edifícios, não só já com as características habitacionais, mas muitos outros que até poderiam ser transformados e haver essa valência ao serviço da população, e na realidade esses edifícios estão completamente abandonados. E depois também temos os municípios que também devem dar o exemplo e devem aplicar as medidas necessárias para que as suas populações tenham o acesso à habitação e que também está contemplado na nossa Constituição. E localmente a Câmara Municipal identificou 36 habitações do Estado. Naturalmente que essas habitações, se não estiverem de facto desocupadas, devem ser negociadas para que o município localmente e com a proximidade que tem da população consiga incorporá-las no plano local de habitação, que já foi desenvolvido e que tem um intervalo temporal de 2020-2026, ou seja, neste momento estamos sensivelmente a meio, ou deveríamos estar a meio da execução do plano local de habitação, e localmente a acrescentar a essas habitações que foram identificadas, existem mais algumas que estão devolutas, por exemplo, 12 casas na Malagueira que estão devolutas já há muitos anos e que pelo menos desde 2015 temos assistido a muitas promessas do Executivo da CDU que as vai reabilitar, mas a verdade é que ainda não aconteceu. Existem outras 24 casas do projeto da Malagueira desenhadas por Álvaro Siza, que seriam 24 T4, seriam as melhores casas da Malagueira a nível funcional, e que estariam junto ao Altos Cucos, na zona onde agora há um descampado, e que nunca saíram do papel. Portanto, é caso para perguntarmos também, passados mais de 40 anos, porque é que aquelas 24 casas não foram feitas, e isto para dar exemplos de pequena dimensão, coisas de facto poderiam avançar, porque o problema é muito maior do que isto, ou seja, há de facto muita falta de habitação, e não estamos a falar só do património da Abébora, que é preciso reabilitar, e também foi graças ao PSD que existe verba para fazer pequenas reparações nestas casas, porque a Abébora nem sequer tinha contemplado em orçamento dinheiro para essas pequenas manutenções e que são naturalmente necessárias, mas para além disso é necessário disponibilizar mais habitação, ou seja, não basta só aplicar verba a reabilitar aquilo que já existe e que já está disponível e que tem pessoas a habitar e a serviço dessas casas. Nós precisamos de conseguir chegar a mais pessoas, porque neste momento há de facto uma carência habitacional e estima-se que o valor andará à volta das 3.000 habitações que são necessárias no concelho de Évora. E de facto há habitações vazias que poderiam entrar nestas contas, habitações, naturalmente começaríamos pelo Estado e deveria ser de facto por aí, mas só por aí não conseguimos dar solução. Ou existem medidas concretas que façam o município negociar
com os proprietários e que se consiga que as casas que têm aptidão para serem habitadas entrem no mercado, porque depois também vemos nas contas, e nas contas também do Plano Local de Habitação, muitos fogos a serem contemplados que na realidade não têm condições para o nosso habitar do dia-a-dia, do nosso cotidiano, porque são casas muito pequenas, contam como fogo, porque efetivamente noutros tempos já o foram, mas hoje em dia nós temos uns padrões de habitação diferentes do que aquilo que tínhamos, até por via da legislação que temos aplicado, ou seja, temos áreas mínimas para tudo, temos áreas mínimas para quartos, para casas de banho, para cozinhas, portanto, cumprindo isso, há muitas destas casas que saem das contas e que baixa sensivelmente o número de casas que estão vazias. E aí nós temos que acrescentar as casas que efetivamente deveriam ser construídas. E temos casos também em Évora de casas que não avançaram e que fariam naturalmente que o mercado habitacional não só conseguisse responder melhor, mas que os preços conseguiam de facto ser mais acessíveis para as pessoas. E posto isto, eu pergunto onde é que está o plano local de habitação no terreno, não é? Porque de facto não vemos o plano local de habitação no terreno, nem o vemos a mudar a vida dos évorenses. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. O Francisco deixa estas questões sobre onde é que está a execução deste plano local de habitação, mas também há aqui diversos edifícios que já foram identificados na cidade e que podiam já estar no mercado de arrendamento, nomeadamente estas 36 habitações de diversos organismos do Estado, que estão por e simplesmente fechadas e não são utilizadas há alguns anos. Sim, olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís e aos ouvintes. Este assunto da habitação, que, enfim, que é um ovo colombo aqui de momento da discussão, do foco da discussão, e eu aproveitava porque acho que é importante nesta fase também procurar, enfim, dentro das minhas limitações, alguns esclarecimentos que julgo que são importantes. Ainda esta semana contactei com duas pessoas que estavam totalmente desinformadas ou mal informadas da discussão que está a decorrer e, portanto, acho que é bom aproveitar estes momentos também para partilhar aqui algumas informações, porque, de facto, na passada segunda-feira terminou o prazo de consulta pública, mas não foi de tudo. Portanto, foi apenas dos pacotes, das prestações e das rendas. Portanto, o que é que está aqui em causa? É que ainda continua em discussão pública, ainda por mais cerca de 2 semanas, grande parte deste plano de mais habitação. Portanto, aquilo que terminou agora na segunda-feira e que o Governo está preocupado em implementar rapidamente medidas de apoio direto às famílias, e o que está aqui em causa é o subsídio de renda para as famílias que têm uma taxa de esforço acima dos 35%. Portanto, e que irá, digamos, um apoio até 200 euros por mês. Varia entre os 20 euros de apoio, o mínimo, e o máximo de 200 euros. E, portanto, esse é um que já terminou e que deverá ir amanhã a Conselho de Ministros. E a outra medida dentro deste plano é a bonificação, portanto, dos juros da habitação. Portanto, o Estado aqui irá pagar até 720 euros, portanto, o que dá cerca de 70 euros por mês, para quem tem créditos à habitação até 200 mil euros. Portanto, é isto que está aqui em causa. E, portanto, o que é que continua ainda em discussão, em consulta pública? O arrendamento forçado. Eu ainda esta semana contactei com uma pessoa que estava com receio, porque trabalha fora de Évora e que tem a sua habitação em Évora e que vem ao fim de semana. Essa pessoa estava com receio que o Estado lhe tirasse a casa. E, portanto, há um foco de desinformação tal que, de facto, preocupa as pessoas. E, portanto, o Estado não vai tirar casa às pessoas. Pessoas que estão, por razões profissionais, por estarem, por exemplo, imigradas, por, enfim, um familiar que está num lar há 5, 10 anos. Portanto,
e que têm a sua habitação. Portanto, o Estado não vai ficar com a casa das pessoas. Portanto, isto é importante, isto parece que mas isto é importante dizer porque há esta desinformação. E, portanto, o aumento dos solos disponíveis para a habitação pública ainda está em discussão. Os vistos gold ainda estão em discussão. O alojamento local, portanto, a transferência dos fogos de alojamento local para arrendamento de habitação também ainda está em discussão. Portanto, e para além disto tudo, não nos podemos esquecer que o Presidente da República, no final, portanto, ainda irá pronunciar-se. Portanto, se houver dúvidas, irá para o Tribunal Constitucional. Portanto, isso aí depois é uma decisão do Presidente da República. Portanto, isto não é, digamos, de um dia para o outro que vamos ter, infelizmente, digamos assim, todos os programas em velocidade de cruzeiro para que possamos aqui reduzir os problemas que impactam nesta área da habitação. Agora, em Évora temos aqui um grave problema. É que continuamos a dizer que fomos a primeira cidade, o primeiro concelho do país a ter uma estratégia local de habitação e depois, de facto, isso não se reflete positivamente naquilo que é o dia-a-dia das pessoas. E temos um parque habitacional, neste caso da empresa pública, completamente, enfim, degradado. Há casas que estão vazias, há uma série de casas, inclusive da Abébora, que se diz que não estão, mas que na realidade vizinhos, quer dizer, são situações que se arrastam há anos e que há casas que estão vazias, quer dizer, e isto precisa de se encontrar aqui outras formas de resolver estas situações, no bairro da Senhora da Saúde, no bairro da Câmara, quer dizer, são situações que são conhecidas. E, portanto, é importante que a Câmara Municipal tenha esta capacidade de rapidamente executar o plano local de habitação e executar aquilo que vem, a possibilidade que nós temos, digamos, uma porta aberta, que são 65 milhões de euros de recursos financeiros para executar. Enfim, em 2022 não se executou nada. Em 2023 prevê-se executar cerca de 3%, portanto, digamos que é um objetivo que é muito reduzido. E, portanto, enfim... E depois entramos aqui noutra circunstância, que é a dificuldade que a Câmara Municipal tem em articular com os organismos do Estado, e se calhar aqui, na segunda parte, centrava-me nesta questão que é estes 36 edifícios ou as possibilidades dos edifícios do Estado serem reconvertidos para a habitação social. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda. Ora, Patrícia, há estes atrasos na implementação do Plano Local de Habitação, 2 anos sem sair do papel. Será que isto não vai levantar problemas para que se cumpra o prazo do tal ano de 2026? E a situação aqui em Évora, que já aqui referimos também sobre estas habitações devolutas do Estado e a necessidade de se encontrar, ou pelo menos o desejo de se encontrar, se calhar, aqui uma solução, ou não. Que comentário faz esta situação atual? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias, aos meus colegas de painel. Certamente não irei responder a essas questões todas na primeira volta, porque é muita fruta, não é? Mas procurarei sintetizar algumas ideias e depois o que não consegui na primeira volta direi na segunda. Um primeiro aspecto, também penso que não poderemos fazer esta discussão mais micro, sem ter em conta problemas transversais hoje, de boa parte, eu diria da grande parte dos portugueses, e naturalmente os évorenses e quem vive e trabalha aqui não são exceção, e não é por acaso que isso hoje está na ordem do dia e que se está a transformar num debate político, sem querer dizer que esse debate político seja na procura transversal das soluções que respondam aos problemas dessa larga maioria dos portugueses. Noutro programa já aqui dissemos, nós temos problemas da habitação extremamente sérios em 3 questões. A questão do que está a ter as consequências do aumento das taxas de juros, ou seja, crédito à habitação. Amanhã, portanto, dia 16, o BCE vai novamente anunciar aumentos de taxas de juros. Estão previstos mais 2 reuniões do BCE nos próximos meses em que isso virá a acontecer, com todas as consequências que tem para países como Portugal, em que a taxa é variável, e, portanto, estamos a falar de mais aumentos das taxas de juros, com as consequências sociais que isto tem,
muito transversais, naturalmente com consequências específicas em várias camadas, mas diria que são transversais. A questão das rendas, e portanto de que é imperioso discutir e voltar a discutir a questão sobre a lei do arrendamento, ou seja, a lei dos despejos, pronto, que é isso que se traduz e que se tem traduzido, e portanto o PCP já levou N vezes esta proposta, que é uma lei do governo PSD-CDS e que o PS tem acompanhado a sua não reversão, e um terceiro aspecto que tem a ver sobre a oferta pública, o investimento público, a construção de habitação, que o Estado Central não se pode demitir, até porque as câmaras, do ponto de vista da competência, não têm essa competência. Muitas das vezes, como num conjunto vasto de outras matérias, ou são empurradas a partir da transferência desses encargos para as autarquias, ou, naturalmente, aproveitam, por exemplo, a questão do plano local de habitação, aquilo que são instrumentos que estão ao seu dispor, e agora entraria aí, mas que não sei se algum dos meus colegas de painel, em bom rigor, tem coragem de dizer que os 63 ou 65 milhões que estão previstos para o plano local de habitação podem ser assegurados pela Câmara. Não podem, não é? Portanto, isto está um compromisso que tem que ser cumprido pelo Governo, do ponto de vista da transferência de verbas. E sabemos que isto está associado, muitas delas, às questões do PRR. E a taxa do PRR, vamos também discutir qual é. No plano geral, quer em termos de aberturas da possibilidade de candidaturas, mas, portanto, dito isto, é verdade que a Câmara de Évora foi das primeiras 5 câmaras a ter um plano local de habitação, e se não estou em erro, a primeira relativamente à questão do IRU e, portanto, das habitações sociais, para bom entendedor. Eu não acompanho esta ideia de atraso. O plano local de habitação é público. Dizer que nada foi feito, acho que é faltar ao rigor, porque em 2020 foram reabilitados 14 fogos devolutos, fogos dispersos, em localizações dispersas. Em 2021, 18 habitações do bairro das Coronheiras de arrendamento apoiado. Está para breve, portanto, aquilo que foi o processo em 2022 da reabilitação dos 12 fogos da Malagueira, que está só à espera do visto do Tribunal de Contas, portanto, mais semana, menos semana, segundo os prazos do Tribunal de Contas não se atrasar, portanto, estão em condições de começar. E o ano 2023, como previsto, até tendo em conta as tais candidaturas e linhas que vão ser abertas agora, portanto, porque os 63 milhões de euros, a Câmara não os tem. Houve um compromisso do Governo. E os planos locais de habitação estão emanados desse compromisso. Portanto, é bom que os nossos ouvintes tenham isso presente. As câmaras, sejam elas quais forem, não têm estes milhões todos para investir diretamente. Portanto, há este compromisso que tem que ser cumprido. Ante estes 12 focos da Malagueira que já falei, e estamos a falar do ano 2023, absolutamente decisivo na abertura dessas linhas e dessas candidaturas que estão previstas, e eu só colocaria aqui alguns exemplos. Para além da execução este ano destas 12 casas na Malagueira, as candidaturas do bairro do Escurinho vão ser abertas e que se vai candidatar. Estamos a falar de 126, do bairro do Moinho estamos a falar de 28, da Horta das Figueiras 32, no Bacelo de 12, que são tudo linhas de financiamento deste ano. As tais que estavam associadas à aprovação do orçamento, por exemplo, o PSD disse o que acabou de dizer o Francisco, mas que chumbou, quer dizer, por vontade dele tinha chumbado. Portanto, é bom que também isto não possa ser desligado daquilo que depois são opções políticas. Portanto, ficaria por aqui para já, mas de facto estamos a falar de um investimento muito grande, de um esforço que se está a procurar fazer, que não está na estaca zero. Houve estes exemplos que coloquei. Depois na segunda volta falaria das tais habitações que estão, para não estar agora aqui 36. As das tais 36, porque também se tem que ver avaliando caso a caso, naturalmente, e aquilo que pode ser investimento do Estado, aquilo que pode ser negociado com a Câmara, aquilo que fica para a Abévora, aquilo que pode ser, portanto, como até hoje se tem feito, procurando encontrar as soluções adequadas no quadro das competências de cada entidade. Podemos começar precisamente a abordar esta questão destas 36 habitações. 6 delas mesmo são apartamentos que estão na zona de Horta das Figueiras e que estariam basicamente em condições de ser utilizadas muito rapidamente. Francisco Brito, devem estes imóveis ser transferidos para a gestão municipal, neste caso para a Abévora?
Assim, teoricamente diria que sim. Na prática, depois aquilo que vemos é que há uma incapacidade da Abévora de gerir, até como já foi referido aqui, pela quantidade de casas que tem que poderia disponibilizar e não disponibiliza, e por aquelas que estão disponibilizadas e estão nas condições em questão. Ainda há uns meses visitei as casas, os prédios da Cruz da Picada e basta, aliás, convido os nossos ouvintes a passarem por lá e verem como é que está o estado das casas que estão na mão do município de Évora, e aí tiram as suas conclusões. Agora, diria que sim, que as casas deveriam estar na gestão municipal, porque o município é que tem proximidade, não é o Estado Central que conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas carências, portanto o município é que deveria fazer, até porque já o faz, a filtragem das famílias que devem ter ou não acesso a essas habitações, naturalmente deveria ser o município a geri-las. Depois vemos que, de facto, não há essa capacidade de pôr isto em prática. E falamos de candidaturas, temos que falar naturalmente, por exemplo, de uma das candidaturas que já existiu, uma candidatura ao PRR para reforçar o Plano Nacional de Acesso de Habitação no Ensino Superior, e que previa a construção ou reabilitação de edifícios, podia ser a construção de edifícios novos para residências de estudantes, e a Câmara de Évora não conseguiu ver nenhuma candidatura aprovada porque não a fez. Ou seja, não fazendo candidaturas, elas naturalmente não são aprovadas. Portanto, havia aqui dinheiro a 100% para construir residências de estudantes, sabemos que é um dos problemas que temos neste território, e o município de Évora não o fez. Portanto, não vale a pena ficarem sentados à espera que existam candidaturas, porque de facto elas vão existindo, se calhar podíamos discutir aqui que deveriam existir ainda mais, mas vão existindo algumas. E as que existem devem ser contempladas e deve haver candidaturas para elas, porque senão de facto o dinheiro não vem, porque senão estamos constantemente a assistir a isto. É que o município faz planos, tal como o Plano Local de Habitação também faz o Plano de Mobilidade, também já aqui falámos, contempla milhões e milhões de verba para as intervenções, mas nem aparecem as intervenções, nem aparece o dinheiro, nem aparecem as candidaturas, ou seja, no fundo nada se faz. Tal e qual como o orçamento municipal, contempla-se muita coisa, mas depois nada se faz. Ou seja, há aqui uma crise de execução no município de Évora e isso deve nos preocupar. Porque depois, aquilo que vemos no Plano Local de Habitação é que, por exemplo, financiamento para a reabilitação particular, supostamente começou em 2020. Onde é que ele está? Onde é que estão estas casas, por exemplo, que a Patrícia aqui referiu? Porque as das Coronheiras foi feito um capoto. Fazer um capoto é reabilitar as casas. Sim, dá mais condições em termos climáticos. Ou seja, o ambiente dentro das casas, à partida, será menos quente no verão e menos frio no inverno. E o resto, não é? E as casas da Cruz da Picada, as casas da Horta das Figueiras e todas os outros núcleos em que a Abévora tem casas, onde é que estão essas reabilitações? É que não estamos a falar de mais famílias que estão a ser servidas, porque neste momento a população de Évora não sente diferenças com o Plano Local de Habitação, porque de facto não há mais gente a ser servida e a ver o seu problema de dificuldade de acesso à habitação resolvido, porque ele não está a ser resolvido. Neste momento, a classe média em Évora não consegue comprar casa, muito menos as pessoas que têm mais dificuldades económicas. Portanto, aquilo que nós vemos é que com este Plano Local de Habitação e com todas as linhas de financiamento que existem ou que são aqui abordadas, os proprietários podem eventualmente ainda candidatar-se a alguma coisa, ainda ver alguma coisa feita. Até 2026 vamos ver, porque já vamos a meio, ainda pouco ou praticamente nada foi feito. Portanto, vamos ver em 2026 em que ponto é que estaremos, e estaremos naturalmente cá para discutir isso e para avaliar isso. Mas e os arrendatários? Por exemplo, no Centro Histórico de Évora, isto não acontece só no Centro Histórico de Évora, infelizmente, há muitos idosos que são arrendatários, que vivem em casas, pagam rendas baixas, ou seja, os proprietários também não têm condições de reabilitar as casas porque as rendas são muito baixas e não têm sustentabilidade financeira para isso. Os idosos não têm reformas baixas, portanto também não podem pagar rendas mais altas. E estes idosos continuam a ver a água a cair da chuva cada vez que chove, dentro da sala, dentro da cozinha, dentro do quarto. E isto é miserável e o Plano Local de Habitação não responde a isto, porque é só para os proprietários, não é para os arrendatários. Ou seja, este problema ainda se vai continuar a verificar e o Programa Municipal de Reabilitação de Coberturas, Caixilharias, no Centro Histórico de Évora, que já foi realizado há muitos anos atrás, deixou de ser realizado. Este Executivo simplesmente não executa nada disto. E é isto que as pessoas precisam na prática. Ouçamos o Luís Pardal agora. Luís, sobre as 36 habitações, estas do Estado que aqui falámos, deveriam passar para a empresa de habitação social de Évora, para a Abévora, gestão municipal?
Sim, mas antes duas notas, o debate flui e, portanto, agora acho que é importante fazer aqui duas notas sobre as taxas, a Euribor e outras. Portanto, aconteceu, foi, enfim, uma situação muito recente e que ainda não temos bem a noção do impacto que irá ter em termos mundiais, mas nós assistimos, não é, agora ao colapso de dois bancos nos Estados Unidos, o de Silicon Valley e o Signature Bank. Isto terá aqui um efeito digamos, nas taxas de referência, e ainda não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, isto nos próximos dias poderemos assistir a grandes mudanças e, inclusive, tenho receio que, se os bancos centrais, eu acho que vão responder, os bancos centrais vão responder positivamente, digamos, a isto, mas podemos estar perante uma nova crise mundial, à semelhança do que aconteceu aqui há 12, 13 anos, e, portanto, vamos ver como é que isto vai reagir, digamos, inclusive na taxa, na inflação e nas taxas, portanto, de juros. Portanto, isto era uma nota que eu queria dar a respeito também daquilo da que a Patrícia levantou há pouco. Sobre o PRR, o voto de abstenção do Partido Socialista no orçamento para 2023 é porque reconhece também a importância deste ano, do ano 2023, para fazer candidaturas e para executar aquilo que está em curso. E, portanto, este voto de abstenção, o voto responsável, foi precisamente por causa destas situações. Porque, de facto, se passarmos um ano 2023 como passámos o ano 2022, então aqui é claro de que a governação da CDU não tem capacidade para continuar a governar a Câmara Municipal de Évora. E, portanto, muito bem, é óbvio que os 65 milhões de euros não estão disponíveis hoje todos para executar. Mas o ano 2023 é decisivo. E depois, para terminar, sobre os 36 ou mais, porque eventualmente serão mais, edifícios do Estado que podem ser reconvertidos para a habitação, eu acho que a Abévora e a Câmara Municipal, portanto, por via da Abévora, poderá acolher estes edifícios. Agora, isto não é tão simples e tão linear como se possa parecer. Em primeiro lugar, a Abévora tem que demonstrar que tem capacidade para gerir mais, porque aquilo que tem já demonstrou que não tem capacidade para gerir. E depois, acolher estes edifícios todos levanta logo à partida aqui uma dificuldade que é, e sejamos francos, é difícil de articular. Portanto, são edifícios que pertencem, digamos, a diferentes ministérios, todos eles, digamos, sempre com a tutela do Ministério das Finanças por trás, mas que é sempre difícil de articular. Temos vários exemplos, não é? Quer dizer, estamos há anos, ou até há décadas, por causa da messe militar, enfim, é um exemplo que existe uma negociação com a Câmara de Évora, com a Universidade, com o Ministério das Finanças, que decorre há anos. E, portanto, é um exemplo e que aqui as estruturas do Estado devem ser mais ágeis, porque é de interesse nacional que se possam reconverter para a habitação. Mas depois, ao nível local, e para terminar, ao nível local, temos que ter uma Câmara que tenha capacidade de negociação política. E que não temos. Temos o atual executivo da CDU, que é difícil negociar com todas as estruturas do Estado. Portanto, o Estado é alguém que está muito distante e nós não conseguimos falar com ninguém, ninguém nos dá respostas. Portanto, é isto que, digamos, que passa a mensagem, que não pode ser, não pode não haver comunicação, e mesmo para terminar, isto faz aqui uma... parece que estamos, portanto, a Câmara de Évora parece que está, enfim, é um náufrago, mas em vez de estar no mar, está numa piscina olímpica. Quer dizer, temos à nossa volta todas as possibilidades para sermos socorridos pelos projetos comunitários, mas estamos aqui a afogar-nos. Por favor, venham-nos aqui salvar, mas na realidade não querem ser salvados. Patrícia Machado, sobre estas 36 habitações, podiam ser transferidas ou devem ser transferidas para a gestão municipal, neste caso para o domínio da Abévora, porque é a empresa responsável pela habitação social na cidade?
Eu começo por aí e depois vou ao resto, para responder, né? Senão não se responde. Eu acho que, como terminei há pouco, acho que se tem que ver, ou seja, não pode ser um cheque em branco, naturalmente, tem que se ver quais são, e essas estão identificadas, quais são as entidades, abrir processos de negociação e de avaliação aquilo que de facto pode vir a ser gestão municipal e aquilo que se deve de insistir para que não seja uma transferência de um encargo. Portanto, não colocaria tudo no mesmo pacote, diria assim. Acho que, estando identificadas, tem que se ver caso a caso. Não quer dizer que não sejam todas, se calhar até podem ser todas. Portanto, acho que não estamos em condições de poder fazer uma avaliação no seu todo. Embora seja importante realçar que as câmaras não fazem gestão de habitação. Portanto, a empresa pública, neste caso a Abévora, no caso de Évora, é que a fará. Portanto, mas isto é um pormenor que entronca com aquilo que foi inicialmente referido sobre o papel das autarquias, o papel do Estado e quem é que tem que dar resposta. Portanto, dito isto, eu acho que este debate até ajuda a clarificar quando o Luís Matias disse no início que está muito quente e que é um debate, portanto, da habitação. E prova-se, não é, que é muito apetitoso este debate do ponto de vista político para alguns partidos que não podem ficar indiferentes ao problema que existe. A questão é que soluções é que se dá. E está-se a ver como é que é possível dizer que nada se faz, por um lado, ou das candidaturas, ou que agora o problema... Aliás, o Luís Pardal até foi mais longe, não é? Já está a anunciar a desgraça com os pretextos e os argumentos que servem agora para o momento. Portanto, agora é os dois bancos. E que isto evidencia, de facto, aquilo que, por exemplo, o PCP tem denunciado, de uma falta de defesa de soberania nacional, dos instrumentos que estão ao nosso dispor para termos uma palavra a dizer sobre aquilo que é melhor para o nosso povo, que é extraordinário. Pronto, agora dizer que nada se faz, que está tudo na mesma, tal e qual como se agarrou nisto, que não há esforço nenhum, acho que nem diria mais, porque se percebe que não é exatamente assim. Podia-se fazer mais? Claro que sim, como é óbvio, os problemas estão aí, mas as câmaras não podem resolver tudo. Aquilo que está ao seu dispor é que temos que avaliar como é que está a ser feito. E, de facto, volto a repetir esta ideia. Não é possível, eu não disse que os 36 milhões é para aplicar num ano, 2026. Mas só é possível avançar com algumas questões quando houver dinheiro. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Eu acho que nós não compramos nada para a nossa casa ou não compramos um carro se não tivermos dinheiro. Podemos sempre recorrer ao crédito, mas depois sabemos o que é que às vezes isso implica. Portanto, houve questões de facto em função do que estava a ser necessitado e que havia essa possibilidade e que estava provisionado, e sobre as candidaturas só diria isto. O Francisco pode dizer o que quiser, mas elas vão ser abertas este ano e está no compromisso, ou seja, são compromissos provisionais, estão previstos, portanto não é vai concorrer ou não vai concorrer, vai concorrer. Eles estão assumidos desde o primeiro momento, quer naquilo que é o acordo relativamente às questões do IRU, quer no plano local, mas é este ano, não foi o ano passado, é este ano, porque são este ano que abrem. Por fim, outra questão que eu acho deliciosa, portanto, as pessoas não conseguem comprar casa em Évora. E o problema é da Câmara? Vamos lá ver. Eu acho que se tem que questionar o PSD e o PS. E o CDS, pronto, e a Iniciativa Liberal e o Chega, já agora, porque é que não conseguem comprar casa? Porque é que as rendas cada vez estão mais altas? Porque é que não há investimento e oferta pública? Porque é que chumbam as sucessivas propostas em que se diz que estas taxas de juros que vão aumentar, e não é por causa dos dois bancos, e não é igual em toda a Europa, porque as taxas variáveis existem em países como Portugal, não existem na Alemanha, não existe que essas são fixas, não estão a sentir os impactos que aqui se sentem, tem que se perguntar porque é que chumbam as propostas de que os bancos comecem a pagar o impacto do aumento de taxas de juros, que não revertam para as famílias. PSD, PS, Iniciativa Liberal e Chega chumbaram isto. Porque é que chumbaram a proposta do PCP relativamente à questão do arrendamento e da lei dos despejos, da reversão? Perguntem ao PSD e ao PS porque é que em Évora não conseguem comprar casa. Porque os preços das casas são as câmaras que estabelecem ou é a especulação imobiliária que o PS e o PSD têm defendido. Isto tem que ser questionado, porque não adianta estar aqui a dizer que a Câmara não constrói casas e que... Vamos ser rigorosos, não é? Porque o aumento das taxas de juro não é a Câmara de Évora que determina. E quem tem uma palavra a dizer não é os bancos americanos, nem é o BCE. Não devia de ser.
no meu entendimento. Devia de ser o governo português, usando do seu estatuto, da sua soberania, para aquilo que serve melhor aos interesses da população de quem vive e trabalha no país. Da habitação, vamos tentar manter a temperatura elevada, porque vamos falar de saúde. O Hospital do Espírito Santo de Évora tem estado nos últimos meses no foco de vários problemas que afetam os serviços prestados. O que se passa no hospital? Perguntou Francisco Brito. É o tema que ele nos traz para este Sim, Não ou Talvez, e para os 20 minutos que temos aqui de programa para tratar do tema. Francisco, que questões e que inquietações tens sobre o Hospital do Espírito Santo de Évora? E voltamos ao tema do hospital, porque em dezembro falámos do hospital e dos problemas que o estavam a assolar, e passados 3 meses aquilo que vemos é que aumentou o número de acontecimentos e acontecimentos graves. E a questão é que desde a greve dos enfermeiros, que reivindicam a falta de profissionais e a exaustão destes profissionais que ainda se mantêm em funções. Desde o encerramento por 12 horas da urgência pediátrica em janeiro. O alerta do Sindicato dos Médicos sobre a falta de clínicos de medicina interna em fevereiro. E agora, neste mês, o falecimento de um utente na sala de espera, após 4 horas de atendimento, e quando estavam a ser reportados que havia casos de espera com mais de 24 horas, e ainda este mês o alerta do Sindicato dos Médicos sobre a saída de 4 médicos importantes para o serviço, e ainda o alerta sobre um mês negro no Hospital de Évora, marcam negativamente o hospital e devem nos preocupar muito, porque estamos a falar de algo essencial, que é o direito à saúde. Estamos a falar do hospital que serve o nosso distrito. Estamos a falar de uma população que vive no interior com todas as dificuldades que isso tem, e que precisa naturalmente de ter acesso a estes cuidados, e aquilo que temos visto é que, ano após ano, temos visto uma degradação destes serviços de saúde, e isto de facto deve ser visto por quem de direito, ou seja, deve haver aqui uma preocupação de quem tem responsabilidade, e começa naturalmente pelo Ministério da Saúde, e nós sabemos bem que este problema não afeta só o Hospital de Évora, afeta também muitos outros hospitais. A questão é que quando nós falamos na área metropolitana de Lisboa e falamos nos problemas que acontecem em alguns desses hospitais, as pessoas têm 10, 20 km, 30 km um outro hospital que as consegue servir, também com dificuldades, mas que têm esse acesso, e nós aqui estamos a falar de termos que nos deslocar 100 km, 110, 120 km para ter acesso à saúde quando o Hospital de Évora está a falhar. E houve casos desses, principalmente com a questão da urgência pediátrica, pessoas que tiveram que levar os seus filhos até Lisboa para serem vistas durante a noite porque a urgência aqui estava fechada. Isto não é admissível, isto deve passar tudo o que é a questões partidárias, e que infelizmente têm marcado sempre o discurso político, e parece que em vez de se procurarem resoluções, procuram-se bandeiras e pequenos ganhos políticos ou meio populistas para enganar um certo eleitorado, e a verdade é que nós precisamos de soluções concretas para o SNS, e acredito que isso passa por um investimento natural naquilo que é a condição dos profissionais de saúde, não só no Hospital de Évora, mas nos outros hospitais, e também por um conjunto de medidas que poderei elencar na segunda ronda. Luís Pardal, e no teu entendimento, o que tem estado em causa nos últimos meses no Hospital do Espírito Santo de Évora perante estas preocupações que o Luís Pardal aqui nos trouxe? O Francisco, peço desculpa. O Luís Pardal és tu, naturalmente. Não tem problema. Em primeiro lugar, eu começaria por dizer que, enfim, o Francisco pergunta o que se passa no hospital. O que se passa no hospital é que cerca de 2.500 profissionais de saúde dão tudo de si, todos os dias, para garantir e salvaguardar a prestação dos cuidados de saúde. Portanto, esta é a minha primeira nota, é para estes profissionais, porque compreendo as dificuldades que estes profissionais de saúde têm todos os dias. Reconheço que o Governo deve fazer mais e continuar a procurar melhores condições de trabalho, quer em termos de instalações, quer em termos, inclusive, de condições salariais, mas é arriscado quando procuramos construir um argumentário para passar uma imagem de que tudo está mal. E não está tudo mal no Hospital de Évora. Se o Hospital de Évora é perfeito, enfim, não é perfeito.
mas devemos ter orgulho naquilo que temos e se compararmos, até inclusive em termos nacionais, o Hospital de Évora não passa constrangimentos tão grandes como em outros locais. Não estou a dizer que não há dificuldades. Há, com certeza que há. Mas agitar, digamos, bandeiras, fazendo passar esta construção que nos últimos meses está pior que nunca, para além de ser um risco, algumas delas podem ser descontextualizadas. Por exemplo, a notícia que saiu de que 4 médicos importantes, como se os outros médicos todos não fossem importantes, mas 4 médicos importantes saíram do Hospital de Évora. Uma médica reformou-se. Foi, aliás, a primeira urologista em Portugal e, portanto, até aproveito aqui, nem conheço a pessoa, mas até aproveito aqui para saudar, digamos, a sua carreira profissional, porque até tem algum interesse histórico ser a primeira urologista em Portugal. E os outros médicos, não é? A notícia que saiu, perguntaram quais é que foram as razões que estes médicos saíram. Foi por situações profissionais? Foi por situações pessoais? Não sei, eu digo, eu não sei. Agora, especular sobre a saída de médicos, digamos, de uma forma pouco estruturada, é que acho que não é correto. Se foi por questões profissionais, então que se aborde esta questão e que se resolvam as situações que têm que se resolver. A morte do hospital, peço desculpa, a morte de um cidadão na urgência. Lamento profundamente, naturalmente, a situação e os sentimentos, portanto, à família. Agora, o que é que aconteceu na realidade? Essa pessoa faleceu enquanto estava na sala de espera? Ou faleceu quando já tinha sido, digamos, sinalizada e estava a aguardar? Eu não sei. Mas sei que saiu uma notícia dando esta nota e que digamos que se catapulta esta situação. Agora, é uma situação que, inclusive, o hospital penso que já deu nota de que não faleceu na sala de espera. Agora, quer dizer, é preciso cuidado com estas circunstâncias, porque, inclusive, daquilo que sei, aquilo que foi noticiado, era um paciente que já tinha várias comorbidades. Portanto, é difícil. Agora, eu se calhar, enfim, até porque temos pouco tempo, aproveito na segunda parte para falar daquilo que acontece de bom no hospital e também ninguém fala. Mas quero ouvir a Patrícia, temos de ouvir a Patrícia Machado agora sobre este tema e sobre estas inquietações que o Francisco Brito aqui nos trouxe. Patrícia, que realidade é esta? Partilhas das mesmas inquietações? A partilha de inquietações, diria assim, é a parte mais consensual. Depois a resposta e o caminho é que naturalmente há divergências. E eu, procurando responder à pergunta que o Francisco Brito sugeriu, o que se passa no hospital é aquilo que é o reflexo das consequências das políticas desenvolvidas ao longo dos anos. Políticas de direita, né, executadas seja pelo PSD e CDS, seja pelos governos do PS, em que têm procurado atacar e fazer definhar o Serviço Nacional de Saúde, com consequências muito que estão à vista. E é isto tudo que foi dito. É isto tudo que foi dito e muito mais que se podia dizer. Porque o que estamos aqui a falar é, sim, de um momento crucial para salvar o SNS. E é disto que se fala, salvar o Serviço Nacional de Saúde, que é o melhor garante do ponto de vista constitucional de cumprir este direito à saúde, porque a saúde não é um negócio. E então vamos ver, não é? Como é que se salva e como é que o caso do Hospital de Évora, como os centros de saúde no distrito, como toda a saúde no país, pode ser salva, desde logo valorizando os seus profissionais, as carreiras, procurando o regime de exclusividade nos termos em que ele deve ser colocado, e que foi chumbado, né? Proposta que foi há pouco tempo proposta e foi chumbado, a questão das carreiras, dos salários, para que naturalmente os médicos tenham condições de trabalho que lhes permitam ver no SNS as respostas para a sua carreira, seja do ponto de vista formativo, seja do ponto de vista da sua execução. E queria abrir um parênteses para fazer uma saudação muito grande à luta dos médicos do passado dia 8 e 9, com uma expressiva adesão à greve aqui no Hospital de Évora e nos centros de saúde e à concentração que houve em Lisboa, um setor que, para além das reivindicações próprias, das carreiras, da valorização enquanto
enquanto profissionais, da sua importância para responder aos problemas dos utentes, não deixou de ter um elemento que eu sublinhava e valorizava muito. É que era uma luta também na defesa do SNS. Mas essa foi a mais recente, mas também de outros profissionais, nomeadamente dos enfermeiros, dos trabalhadores que estarão em greve na próxima sexta-feira. Portanto, queria fazer essa fecha parêntese. A questão dos 1.250 milhões que só no Orçamento da Saúde, por exemplo, em 2021, foram transferidos direitinhos para as parcerias público-privadas. Porque não se pode dizer que se está preocupado com o estado do Hospital Público de Évora e não falar do tal caminho que tem vindo a retirar condições ao SNS logo às respostas aos utentes no distrito de Évora, quando se aprova a transferência direta para o privado. Não basta dizer que se saúda os profissionais do Hospital de Évora e bater palmas como foi na altura da Covid e depois não lhe dar as condições para as carreiras e para o trabalho. Há falta de médicos, mas não abrem vagas em alguns centros de saúde. Nós, dos registros só publicados, e há 9 concelhos do distrito que não têm, estamos a falar de 22.750 utentes no distrito sem médico de família. Só no concelho de Évora estamos a falar de 3.800. Que resposta se dá a isto? Está nestas propostas todas que eu disse que foram levadas à Assembleia da República e foram chumbadas. Com o PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Portanto, há políticas que têm que ser desenvolvidas. A questão da idoneidade formativa. Como é que é? Como é que se defende isto? Como é que se está a trabalhar para o novo Hospital Público Central do Alentejo? Quando o Governo continua mudo e calado relativamente às verbas que são necessárias. Estamos a falar dos meses que faltam, se for cumprido o calendário, naturalmente. Portanto, há aqui questões que precisam, com o esforço enorme que os profissionais estão a fazer, nós estamos a falar, por exemplo, de um endocrinologista no hospital, para servir todo o distrito, mas se calhar até mais que o distrito. Como é que é possível estes profissionais darem essa resposta? Portanto, tem que haver medidas corajosas que não estão a ser queridas tomar, porque naturalmente estamos a falar de interesses muito poderosos, que é o interesse dos setores privados na área da saúde, que é muito rentável, como é óbvio, mas depois só lá vai quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro fica à espera das consultas durante um ano. O Francisco Brito lança mais uma questão nesta sua inquietação sobre a situação do Hospital do Espírito Santo de Évora e que é mais vasta, que é de se está realmente a ser assegurada a prestação de cuidados de saúde salvaguardada na Constituição. Francisco. Ora, como sabemos, a Constituição Portuguesa define princípios básicos de saúde e de acesso à saúde para os portugueses, e a partir do momento em que uma pessoa chega ao hospital e não consegue ser atendido porque ou de facto não existe um atendimento imediato no contexto de urgência, ou a pessoa tem que esperar seja 12 horas, seja 15, seja 20, em termos do que é um padrão de uma urgência, isto é de facto uma falta de acesso à saúde, é uma falta de prestação de cuidados de saúde e, na minha opinião, isto é um não cumprimento daquilo que está explícito na Constituição Portuguesa. E gostaria só de voltar aqui a uma parte e um comentário, porque isto até parece que realmente o que é que seria do nosso país se não fosse o PCP. Porque parece que o PCP tem as soluções para o mundo, não é? Isto parece que as políticas do PCP realmente resolviam tudo. Depois sabemos que na prática, naquilo que são os exemplos do dia-a-dia e onde o PCP gera, nós vemos que isso não é assim, porque depois o discurso começa a mudar, não é? E é assim que o PCP e o comunismo funcionam. Porque esta questão das PPPs, e que a Patrícia aqui elencou, aquilo que nós vemos depois na prática, e por exemplo, posso falar aqui do Hospital de Braga, que foi um desses exemplos, mas também poderíamos falar do Hospital de Cascais, é que durante o tempo em que o hospital foi PPP, não só havia um bom serviço público, e as pessoas iam ao hospital e tinham o acesso público e universal aos cuidados de saúde, como o Estado não perdia dinheiro e o privado ainda conseguia ganhar dinheiro. O que é que aconteceu quando o PCP e o Bloco de Esquerda coadjuvaram o governo no chamado governo da geringonça, que todos nós já ouvimos falar? O que aconteceu é que a PPP acabou, o hospital passou a ser gerido inteiramente pelo Estado, começaram os problemas, começaram os profissionais de saúde a saírem porque começaram a ver as suas condições de trabalho alteradas e começaram as greves.
Isto é a gestão pública e é a gestão pública que o PCP defende. Portanto, isto não basta dizer que a gestão deve ser pública. A gestão tem que ser como tiver que ser. Nós temos é que falar do acesso, ou seja, as pessoas têm que ter acesso universal aos cuidados de saúde. Se depois quem está a gerir é público ou privado, o que interessa é que nós, contribuintes, gastemos menos dinheiro e tenhamos um melhor serviço. Portanto, enquanto o PCP tem esta visão em que tudo tem que ser público, independentemente das pessoas serem bem ou mal servidas, e seguindo também aquilo que tem sido as políticas do PSD e do CDS, e acredito que também possam ser da iniciativa liberal por algumas das questões que tenho visto, preferimos que exista acesso universal aos cuidados de saúde e que o Estado poupe dinheiro e que as pessoas tenham um melhor serviço. Porque é isso que realmente importa na vida das pessoas. Porque esta cegueira ideológica só nos leva para onde tem levado e para onde as políticas da geringonça nos levaram. Que é para este Estado de hoje que nós temos, porque vou lembrar a Patrícia que a CDU, ou o PCP, ou como vocês preferem ser chamados, em 2015 assinou um entendimento com o governo do PS. E foi há 7 anos atrás. Ou seja, nestes 7 anos atrás houve muita coisa a acontecer. Portanto, dizer que a culpa é do Passos ou que é do governo do PSD-CDS e que saiu em 2015 e que teve 4 anos no poder, isto é demagogia. Porque até estes 7 anos foram o quê? E os 4 anos, vocês também lá tiveram 4 anos a apoiar o PS, ou vão dizer que agora não tiveram culpa de nada e não foram ouvidos e que se calhar ainda vão dizer que não assinaram nada. Eu sinceramente não consigo perceber isto. A sorte é que as pessoas, se calhar noutra altura não pensavam nisto, mas hoje em dia as pessoas pensam e vocês podem dizer aquilo que quiserem, mas as pessoas sabem a verdade porque as pessoas conseguem raciocinar bastante bem e conseguem perceber realmente onde é que estão as vossas políticas e no que é que elas dariam. Luís Pardal, achas que está-se salvaguardada esta prestação dos cuidados de saúde neste momento? Eu acho que está salvaguardada. Agora, a forma como poderá estar, de facto, há situações que não correm bem. Agora, nós que estamos em Portugal, temos um Serviço Nacional de Saúde em que, no limite, qualquer pessoa que precise, em situação de urgência, será socorrida. Com isto não nego que não existam as problemáticas e que existam falhas e erros médicos e, portanto, não coloco isso em causa. Mas queria aqui, a colega falou do novo hospital como se a culpa da falta de acessibilidades fosse do governo. Desculpem lá, sejamos sérios. O Estado está a construir um novo hospital central, em Évora. Está a demonstrar, portanto, com a sua construção, com a sua obra, que foi parada pelo PSD-CDS, está a demonstrar claramente que quer isto para o país, que é uma infraestrutura necessária para o país. E agora é o governo que não vai fazer as acessibilidades. Quer dizer, então, mas temos aqui 2 pesos e 2 medidas, desculpem lá. A Câmara Municipal de Évora é que tem que apresentar os projetos de acessibilidade, de água, de esgotos, de eletricidade, e que não o está a fazer. E por mais que diga, mas já foi feito há 2 anos. Não, desculpem, não foi, não é conhecido. Não foi ainda, nem sequer foi a reunião de Câmara. Por favor, sejamos sérios nisto. Ainda não há. E podemos, de facto, correr o risco de ter um hospital construído e não ter acessibilidades. Mascar-se isso como se quiser. Não há fundos comunitários. Desculpem lá, enfim. Mas isto é uma circunstância. Agora, aquilo que queria dizer há pouco, daquilo que acontece de bom no hospital e que ninguém fala. Nós vamos ter, ainda esta semana, ou julgo, na próxima semana, um projeto que é único a sul do país, que é no sistema de triagem. No sistema de triagem da urgência, digamos que uma nova forma de atender os utentes. Portanto, é um modelo único a sul do país, em que as pulseiras, quem tem pulseira verde, que é pouco urgente, e azul, que é não urgente, e é importante que se diga que é não urgente, em que, no fundo, vai permitir, se uma pessoa se deslocar à urgência, que pagaria a taxa de urgência, não é? E são doentes não urgentes, possam optar por uma consulta na sua unidade de saúde, em que os próprios serviços do hospital agendam para breve essa consulta na sua unidade de saúde. E se a pessoa não tiver unidade de saúde, muito bem,
é direcionada para uma unidade de saúde que irá receber e que a pessoa fica isenta da taxa de pagamento, é considerado um doente não urgente, portanto, não precisa de estar 14, 15 horas, 16 horas na urgência à espera, poderá ir para a sua casa e será atendida em breve tempo. Atenção, são doentes não urgentes e isto é importante que se diga. Os doentes não urgentes têm que ir para a unidade de saúde, não é para entupir a urgência. E, portanto, isto não é o enfermeiro que lá está, você é na urgência. Não, existe isto. Tem fundamento por trás e há uma análise por trás, médica, e, portanto, isso não está em causa. Depois, muito rapidamente, para concluir, que o tempo é muito diminuto, mas a fila de oncologia em Évora não existe ou é praticamente inexistente. O serviço de oftalmologia e de cirurgia geral renovaram o seu certificado de qualidade. Isso, enfim, já não é tão apelativo de se dizer aquilo que acontece de bom no hospital. O projeto Fast Track, que é um projeto da Universidade de Évora e do hospital, em que se trabalha inovação em saúde e que estão focados em resolver problemas. Por exemplo, se um médico vier trabalhar para Évora, isso já não é notícia. Enfim. Do Luís Pardal passo para a Patrícia Machado. Está salvaguardada a prestação dos cuidados de saúde, como se prevê na lei fundamental? Em primeiro lugar, dizer que há condições para salvar o Serviço Nacional de Saúde, ou seja, a prestação de cuidados à população portuguesa. Sobre isso tenho muita confiança. A questão está naquilo que são as opções políticas que se tomam. Depois de colocar que pronto, lá está, pronto, mas isto também tem que ser animado, não é? Pronto, fala-se da Constituição, mas depois na mesma frase diz, mas não se cumpra, pronto, porque isso, o serviço universal é uma questão, pronto, só para dizer, para quando dá jeito, para atacar neste ou naquele sentido, mas depois vamos criar as soluções que impedem o acesso universal. As populações, se fosse mais difundido, as populações saberiam ainda mais do que sabem aquilo que são as propostas do PCP. Tem propostas, sim, e não sozinho, porque decorrem daquilo que é uma ligação à vida e à realidade. As propostas que apresentaram, inclusive no período em que, entre 2015 e 2019, nesse período em concreto, a questão da isenção das taxas moderadoras, a questão dos acessos e do reforço de meios no SNS, da questão de valorização das carreiras dos profissionais, que não foi tão longe porque o PS não quis. Pronto, nunca faltou a proposta e iniciativa do PCP para ir mais longe na defesa do SNS. Também nunca faltou a convergência do PSD, do CDS com o PS, para não ir tão longe, nomeadamente esta questão dos acordos com os privados e daquilo que são verbas direitinhas para os privados. Portanto, sobre isso não digo mais, e acho impressionante que o Francisco perca o tempo que está, ou use, mas isso ele é que o tempo que tem de intervenção para acusar o PCP, porque eu percebo, ao mesmo tempo percebo, porque como sabe que os 40 anos de políticas de direita trouxeram-nos a este caminho, também não tem muito interesse em desenvolver essas propostas do PSD que atacam e ferem de morte o SNS. E também acho impressionante que o Luís Pardal também utilize parte do tempo, pronto, mas está no seu direito, como é óbvio, para tentar atirar areia para os olhos, porque desde a apresentação dos estudos prévios que a Câmara fez e apresentou, que o Governo assumiu um compromisso. Assumiu um compromisso a dizer que iria colocar a questão das verbas para as acessibilidades. Não é possível fazer acessibilidades sem verbas. E continua mudo e calado sobre as verbas. E o PCP fez uma pergunta na Assembleia da República sobre como é que está a questão das verbas. E o Governo ainda não respondeu. Portanto, não digo mais relativamente a isto. Por fim, como é que se garante o acesso? Como é que se garante os problemas que faltam resolver no hospital? Porque há muita questão que deriva do tal esforço de muitos profissionais. Faltam médicos. Como é que a gente tem os médicos no Serviço Nacional de Saúde e não são completamente ternados para o privado? Porque o privado oferece-lhe outras condições que o público continua a rejeitar dar-lhe. Como é que se responde às carreiras? Como é que se responde às condições de trabalho? Como é que se responde a questões salariais? O que é que o Governo e os governos têm dito sobre isso? Ora, se um médico tem condições que o Champalimau lhe oferece, porque depois vem aqui ao Serviço de Oncologia.
Quando é para tratamento, na fase terminal, vem para a saúde pública. Antes, quando dá dinheiro, vão para o privado. Como é que se responde? Para uma cama Covid no Hospital de Évora, o Estado paga, o Governo dê 3.000 euros. E para o privado paga 16.000 por uma cama Covid. É disto que estamos a falar. Gastar menos dinheiro, recursos públicos no privado. Não interessa. O que interessa é se as pessoas são respondidas. Não respondem. Porque quando se tratou, e dava este exemplo da Covid, quando foram bater à porta, os privados fecharam a porta. Porque não é acesso universal. Quem ganha o salário mínimo não tem condições de ir a um hospital privado. Ou então o Governo vai dar os tais 16.000 euros para atender a tal liberalização, cada um depois escolhe onde vai. Isto não é real. E estamos a fazer situações, ou vamos para as seguradoras, como é os Estados Unidos e outros países, quem tem, quem não tem para a operação a meio, ou então garantimos de facto que se salva o SNS, que cria condições para os seus profissionais e uma melhor resposta aos utentes. Entramos nos instantes finais deste sim, não ou talvez, precisamente com o sim, não ou talvez de cada um. Francisco Brito, o que escolhes para terminar o programa? Hoje trago um sim, e vai um sim para a presença do líder do PSD hoje em Évora, no Centro Histórico. Luís Montenegro participará nas jornadas Construir a Alternativa, que decorrem no Palácio Dom Manuel. É importante para o nosso território ter os decisores políticos presentes, sejam eles os atuais ou os futuros decisores. Por isso, o meu sim vai para a presença importante e para a alternativa que está a ser construída. Luís Pardal, e tu que traz um sim, um não ou um talvez? Eu trago um não, porque de facto temos assistido a casos dramáticos em lares, portanto, por este Portugal fora, o lar do Montijo, Melgaço, o que é sempre de lamentar. Portugal tem 182 jovens para cada 100, 182 idosos para cada 100 jovens, e estima-se que em 2080 terá 300 idosos para cada 100 jovens. E, portanto, este é um assunto, é um problema estrutural do nosso país e, portanto, o envelhecimento e a assistência condigna é um dos maiores desafios que nós podemos enfrentar para as próximas décadas e acho que Portugal precisa de uma forma estrutural nesta matéria e que se dê, digamos aqui, inclusive, um encaixe diferente a esta problemática. Patrícia Machado, e tu que trazes para concluir um sim, um não ou um talvez? É um sim à iniciativa do PCP de ter convocado um debate de urgência para amanhã, quinta-feira, na Assembleia da República, em torno das questões, outra questão, assim como a habitação, onde também se inclui, mas a questão do aumento do custo de vida e toda aquela necessidade que temos de discutir como é que se trava, portanto, estas consequências para as famílias, pronto, e fazendo um apelo que, diretamente ligado a isto, mas de um entendimento mais global, porque é que todas estas questões da economia e aquilo que lá se faz na União Europeia, o que se faz cá, tem tradução na vida concreta, um apelo a todos aqueles que queiram participar num debate que vai haver nesta sexta-feira na Joaquim António às 18 horas, com o Ricardo Paes Mamedes e o João Ferreira, um debate do PCP, estão todos convidados, portanto, assim como para a participação na manifestação, para também dar combate ao aumento do custo de vida. Obrigado, Patrícia Machado, Luís Pardal e Francisco Brito, que aqui estiveram connosco neste Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Luís Matias e estou também com eles todas as semanas, à quarta-feira às 18, domingo às 21, sempre que quiser em dnfm.com para ver e ouvir. O encontro está marcado para de hoje uma semana. Até lá, tenha a continuação de um bom resto de dia.